Vamos falar hoje de escritores de Ribeirão Preto. Olha aqui, ó, tem 2 livros aqui que eu vou passar para vocês. Estou com os 2 escritores aqui, professores e meus amigos pessoais que conheço há muito tempo, sempre fazem parte aqui da programação da TV Tati, trazendo novidades. E é um prazer estar aqui com você. Vou começar que está aqui à minha direita, o Leonardo Sacramento, que é professor da rede municipal, já é doutor, né? Fez doutorado. Para mim estava no doutorado, já até terminou esse menino aqui já. Mas prazer já, satisfação ter você aqui novamente, Leonardo, que inclusive a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Meu primeiro programa lá na antiga TV Mais, ele foi o primeiro convidado nosso, junto com o Rafones, e hoje está aqui novamente para poder falar, né, dessa questão de escrever, né, dessa reflexão, que esse livro seu aqui está trazendo, né, Leonardo? Que é o discurso sobre o branco, notas sobre o racismo e o apocalipse do liberalismo. Vamos falar desse livro aqui hoje e satisfação ter você aqui com a gente. Olá, Sardinha, Lages, muito obrigado pelo espaço, Sardinha, e muito bem lembrado, né, aquele primeiro programa, acho que uns mais de 5 anos, 6 por anos. Por aí, vai fazer aproximadamente 6 anos já. E, 6 anos. Enfim, né, é uma felicidade grande estar nesse espaço discutindo e debatendo algo que eu considero muito importante para a sociedade brasileira, que é logicamente o racismo, né, e a relação do racismo com o liberalismo, o capitalismo, né, então vamos bater um papo hoje. Com toda certeza. E você não vai mudar de canal, porque também, além do professor Leonardo Sacramento aqui com a gente, tá ele que vem sempre aqui falar de história de Ribeirão, já veio abordar outros assuntos também da política local, mas hoje ele veio falar do livro que ele tá lançando aqui. E olha, adorei essa capa. Professor Lages, satisfação ter você aqui, ó. Uma janela aberta para o mundo. Que capa linda, hein, professor? Adorei essa capa. Colorida, né? É, ficou bonita a capa, né, Sardinha? Mas me fala pra mim, eu fiquei com uma curiosidade aqui, acho que quem tem em casa. Eu vi um passarinho vermelho aqui. Que passarinho que é esse aqui? Pois é, um pintacilgo? Um passarinho cantando pra quem tá na janela, isso, né? aqui, olhando a paisagem lá fora, Olha né? você, que é o professor. E um passarinho vermelho, né? Um passarinho vermelho. Olha, só botafoguense, hein? Botafoguense. Muito legal, hein, professor Lages? Satisfação ter você aqui com a gente. Satisfação toda nossa, Sardinha. É um prazer estar sempre aqui, né? No Ribeirão em Movimento, né? E é um prazer estar aqui hoje, junto com o Leonardo Sacramento também, né? Falar da nossa produção aí, da nossa contribuição aí para a nossa cultura local, e não só local, né? Porque os temas que a gente trazem aí nesses 2 livros, né? São temas de grande importância e de grande repercussão para toda a humanidade, vamos dizer assim, especialmente para nós aqui, que vivemos essa questão aí, né? Muito marcada pela questão da raça, né? Como o Leonardo sempre está abordando aí nos últimos trabalhos dele, né? E acredito que vai ser um belo papo aqui entre nós. Com toda certeza. E você que tá aí, a gente vai ter algumas novidades no programa de hoje também. Temos um quadro aqui do Minuto Saúde com a professora Bruna. E também vamos ter aí um outro quadro logo mais com o Kleber falando das novidades aí de Ribeirão Preto para o seu final de semana. Então, larga de querer mudar de canal, porque hoje aqui você vai ter várias atrações durante o nosso programa, é claro. Um bom papo que eu vou começar com ele aqui para falar desse livro aqui, Leonardo. Esse livro que você escreveu, né, o Discurso sobre o Branco, você já estava em gestação há muito tempo? Você falou para mim que esse é o terceiro, isso? Isso. Terceiro livro. Terceiro livro. Já, há quanto tempo você estava já pensando em escrever sobre esse tema? Esse livro, a bem da verdade, foi eu acabei escrevendo em poucos meses ali na pandemia, porque ele meio que ele decorre, ele é quase que uma consequência ali, ou um tema específico de uma pesquisa que eu vinha fazendo de um outro livro que eu lancei, o segundo, pela editora do Instituto Federal, né, de São Paulo, sobre os movimentos conservadores no Brasil, né, que era uma pesquisa que eu iniciei ali em 2017, 2018, quando todo mundo, enfim, via bastante assustado a ascensão de movimentos conservadores e fascistas no Brasil. E uma das coisas que ali nessa pesquisa ficou muito evidente é que alguns setores, né, do grande capital, eles tinham um refinamento diferente desses movimentos conservadores com as questões populares, como por exemplo o racismo, o machismo, a luta contra a homofobia, que conseguiam esses setores específicos vinculados ao grande mercado conseguiam estabelecer um discurso
supostamente de inclusão, né? Que acabava se diferenciando um pouco desses movimentos conservadores, mas ao mesmo tempo essas grandes empresas, esses bancos, etc., não se dissociavam também desses movimentos conservadores, sobretudo depois de 2018, quando o Bolsonaro venceu, né? Então eles conseguiram fazer um discurso dúbio, digamos assim, né, de defesa das políticas econômicas, mas com uma pauta supostamente progressista, né? Então o objetivo do livro é analisar essa dubiedade, essa relação que esse grande capital estabeleceu nesse período, né? Entendi. E, inclusive, eu vou acabar fazendo uma pergunta para você e para o Lattes também, de uma questão atual que está aparecendo, né? Na questão do entretenimento também, Sim. que aparece as pautas, né, progressistas. Você assistiu o filme da Barbie, Leonardo? Ainda não. Você assistiu, professor Não, Lattes? ainda não. Mas pretendo assistir. Eu quero assistir também. Então, porque o filme, eu tô falando do filme da Barbie, não sei que você tá, eu também não assisti. Mas o que eu ando lendo, né, é que essa Barbie do filme, ela aborda questões progressistas, né? É uma Barbie, vamos falar, empoderada. Então, para quem está em casa até entender. O seu livro trata basicamente disso, por exemplo, uma grande indústria do cinema que pega temas, né, progressistas nos filmes, reinventam os personagens, mas ligada ainda seria basicamente isso. Um exemplo, o filme da Barbie, por exemplo. Fazendo uma comparação com o Brasil aqui, há determinadas empresas que lidam muito bem com isso. No caso aí do filme da Barbie, é a indústria hollywoodiana, a Warner, a Disney, né? E são coisas muito calculadas, né? Porque, por exemplo, na questão do cinematográfica, há um determinado tema que é baseado numa suposta polêmica, que sabe que vai haver um engajamento na rede social e que, portanto, vai haver também um determinado engajamento também nos cinemas, pró e contra, né? A gente viu também com a questão da Cleópatra, num documentário da Netflix recentemente, alguns super-heróis que têm uma mudança étnica, né? Então isso é calculado, assim, é a crítica que a indústria consegue fazer. Então no Brasil, por exemplo, você pega grandes bancos, eles fazem hoje uma propaganda, né, toda progressista. Tá. Essa crítica é muito estabelecida na estética, né? Você foi muito feliz com a questão da Barbie, né? É muito estabelecida na questão da estética, da aceitação de todos, etc. Mas quando a gente vai analisar como que esses bancos ganham e lucram, eles ganham e lucram justamente sobre as pessoas que são mais pauperizadas e exploradas. Então, por exemplo, na sociedade brasileira é a população negra e principalmente as mulheres negras. Então, um título de exemplo. Então, o banco, ele faz uma propaganda com muitas mulheres negras, mas no sistema tributário brasileiro, já que nós estamos discutindo reforma tributária, quem paga mais impostos proporcionalmente em termos absolutos, já que é uma quantidade maior, são as mulheres negras. Então, os bancos, como eles estão muito vinculados ao sistema da dívida pública, e a dívida pública é paga com os impostos, né? Então, quem paga o grosso, né, do lucro dos dividendos dos bancos, proporcionalmente, ao menos, são as mulheres negras. Mas ali na propaganda aparece um banco inclusivo, né? Uma conta específica, com pessoas com acesso, corte de cabelo. Mais facilitado. Isso, né? Mais uma jovem. Inclusão, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Né? Isso, então essa é a dubiedade que o livro trata. Muito bom, e mais que, assim, né? É um tema importantíssimo, né, professor? Eu queria até perguntar para o Leonardo aqui, um outro exemplo que eu acho mais explícito e que está todo mundo vendo assim diariamente é a Rede Globo de televisão. Sim, né? Sim. Como que na programação e especialmente nos noticiários, né? Como é que eles evidenciam tanto essa questão racial, essa questão do racismo, focando muito na mulher negra, como você está destacando aqui. Nas novelas também. Nas novelas, né? Eu gosto de assistir, por exemplo, os noticiários lá da Globo News, né? Onde fica mais explícito isso ainda. Sim. Eu não sei se você entra no livro nessa questão dos meios de comunicação, né? Sim. Mas assim, eu acho que é um exemplo mais evidente ainda do que você está falando. Sim, né? Porque algumas empresas, né? O Itaú, a Globo, elas conseguiram
trabalhar melhor com essas complexidades, com essas dubiedades, né? Então, por exemplo, a Globo, ela consegue mudar o seu staff a partir de 2017, 2018. Ela tem ela aprofunda isso na pandemia, né? E só que do ponto de vista da defesa das políticas econômicas, né? Ela é extremamente conservadora e reacionária. Então, ela defende até hoje, por exemplo, a manutenção da reforma trabalhista. Então, a gente está discutindo trabalho análogo à escravidão. O trabalho análogo à escravidão hoje no Brasil está diretamente acompanhado com a terceirização. Então, até que todas as empresas que são as empresas terceirizadoras, né? Então, perceba, né? Então, ela lida muito bem com a estética, até porque é o produto da Globo, né? O produto da Globo é a estética. O visual. Né? É o visual, é o programa, é o entretenimento, né? A fotografia bem feita, com muita qualidade, de passagem. É importante lembrar que a Globo é uma exportadora de audiovisual brasileiro para a América Latina, parte da Ásia, para a Europa, para a África, né? Até para os Estados Unidos também, ali é uma região onde tem uma população brasileiros, latina, né? Então ela faz isso de maneira muito competente, né? Extremamente competente, né? Muito parecida com o que a indústria hollywoodiana faz, né? Ela faz a crítica, mas é a crítica possível que não toca na questão sistêmica, porque são grandes empresas que dependem, obviamente, da reprodução desse tipo de sistema. Então é uma inclusão que essas grandes empresas pensam somente na perspectiva do consumo desses setores e não são de todos, né? Por isso da questão da representatividade. Mas, se tem alguém que representa esse consumo, já é o suficiente para estar ali naquele espaço. Isso, Mas isso não seria uma característica também do capitalismo atual de tentar por exemplo, uma questão clássica, eu estava até na minha aula hoje falando do processo da Guerra Fria, e falando da Guerra Fria, a gente estava comentando sobre as questões dos países, né, alinhados à União Soviética, e falamos de Cuba. Sim. E quando você fala de Cuba, você tem que falar do processo da Revolução Cubana, e tem também um ícone, né, que é o Che Guevara, né, o Ernesto Guevara de la Serna, e aí aquela imagem dele, né, do Corda lá, que é aquela imagem Sim. que virou... que é uma imagem revolucionária, só que essa mesma imagem ela foi, de certa forma, industrializada, sim, né? Sim. Então, não seria, usando esse exemplo, não seria uma característica também do nosso sistema capitalista de mercantilizar tudo, transformar tudo em feitiço da mercadoria. Exato. Né? Seria uma... E aí, só que o ponto aqui é que, assim como aconteceu com o Che, né? Ela está mercantilizando as pautas dos movimentos sociais. E acho que esse é o ponto que os movimentos sociais e partidos ainda não compreenderam a profundidade disso e a complexidade. Porque a partir do momento em que uma grande empresa consegue mercantilizar a sua própria pauta, o próprio movimento ele passa a ser mercantilizado como consequência. Porque isso gera uma indústria. Então, por exemplo, a questão do antirracismo. Como é que esses meios de comunicação trabalham a pauta do antirracismo? Trabalham a pauta do antirracismo na perspectiva da educação, da tal da educação antirracista, que tem a sua relevância, etc. Entretanto, essa interpretação tem um problema. Se o problema do racismo pode ser resolvido por meio da educação, então o racismo não é uma questão estrutural e sistêmica, é uma questão de ignorância. Então basta que a pessoa tenha uma educação, passe a ter um determinado comportamento mais cordato, enfim, mais sensível a essas politicamente correto, etc., que o racismo que seria o suficiente, né? Ou seja, não coloca o dedo onde precisa. Isso, que é o dedo da ferida, que é o que eu até toco no livro, eu até cito a questão cubana, porque a Revolução Cubana, ela faz um movimento contrário em todos os sentidos, né? Ela para o bem e para o mal. Ela proíbe a existência de clubes brancos, etc.,
Mas ela comete um equívoco, isso muito interpretado pelo movimento negro contemporâneo, até pelo próprio Partido Comunista Cubano, de que ela comete um erro ao fechar também os clubes negros, né? Porque a ideia era que todo mundo fosse trabalhador, etc. E ela acaba confundindo uma política segregada com uma resposta à segregação, né? O próprio Fidel, nos seus livros de memórias, ele fala isso, que de fato foi um erro. Entretanto, como foi uma revolução que controlou a mobilidade econômica, ou seja, todos teriam emprego e teriam o mesmo salário, né? O negro cubano, até a década de 90, foi aquele que gozou das melhores condições objetivas de reprodução de vida, né? Por isso que há uma melhora muito significativa dos dados de expectativa, escolaridade, principalmente do negro cubano, né? Que era, de fato, a parcela muito mais pauperizada e miserabilizada da sociedade cubana antes de 59. Como creem que em toda a América Latina, né? Podemos Isso. dizer, Então, né? quais são os melhores índices de uma população negra no continente americano como um todo? De Cuba até hoje. Por mais que na década de 90 tenha havido um retorno ali de algumas empresas, como hotelaria, né? Ligados ao turismo, principalmente. Mercado ao turismo, e aí trouxe um problema, né? Sim. Contemporâneo, porque esse mercado ao turismo ligado à pequena posada, né? As casas transformadas em posadas, são de famílias brancas, porque são de famílias que têm pessoas em Miami. E aí esse dinheiro é uma remessa, na verdade, para construir, etc. Então acaba racializando novamente, né? Então veja como o capital, inclusive, né? A própria existência de capital e o não controle da mobilidade econômica potencializa a desigualdade racial na classe trabalhadora. E o momento, os 30 anos, né, que o governo cubano controlou a mobilidade econômica, em que todos tinham emprego e razoavelmente o mesmo salário, foi o momento em que uma parcela dos negros latino-americanos, no caso os negros cubanos, né, teve a melhor crescimento de expectativa de todos os índices sociais do continente americano, incluindo os Estados Unidos, né? Então, a superação do racismo envolve uma educação antirracista, envolve essa questão estética, De ocupar os espaços. mas envolve também o controle da mobilidade econômica, portanto, o controle da economia. Ou seja, resumindo, vamos ter que implantar o socialismo. Isso, então isso. Exatamente. Para quem tem casa, é isso, professor Lages? Não, eu queria só... mas a Eu acabei de pergunta ia comer- ser nessa linha, né? Pelo que o Léo fala aqui, é o seguinte, quer dizer que não adianta você ter uma percepção do racismo, né? Sim. E tentar, pela educação, pela cultura, talvez, né? Por esses outros instrumentos todos que você analisa no livro, tentar dar uma superação disso sem você mexer nas estruturas econômicas da sociedade. Exato. Quer dizer que não basta uma pauta identitária exclusiva. Não. Eu acho que tem que ser, junto com ela, uma mudança estrutural, sistêmica da sociedade. A diferença de renda em 2019 entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros era de 808, em massa, tá? Total, portanto. Era de 808 bilhões. Tá, 808 bilhões. Então, um trabalhador informal branco, ele ganha um pouco mais do que um trabalhador formal negro. Um trabalhador formal branco ganha 3 a 4 vezes mais do que uma trabalhadora informal negra. Então, não há educação antirracismo que resolve essa questão. Sim, e outra coisa, né, Léo, e isso que você está falando em relação à questão racial pode ser relacionado a outras questões, a questão de gênero também, quando você coloca da mulher e do homem. Sim, exato. Quer dizer, então não adianta ter só a lei, né? É preciso ter controle de fato sobre como a mobilidade, vai como garantir que vai acontecer. e você aprofunda bem essa discussão no livro. Exato. Muito bom. Olha aqui, ó, discurso sobre o branco. Ô, Léo, quando que vai ser o lançamento? Vai ser dia 3 de agosto, quinta-feira, na próxima semana, na UGT, que é Memorial da Classe Operária, fica na rua José Bonifácio, número 59, aqui no centro, Isso. Aqui dois quarteirões. Exato, atrás da Jerônimo Gonçalves. Isso,
E a partir das 19h30. 19h30. E quem quiser adquirir, conhecer essa obra sua aqui, esse novo lançamento, é só ir lá no lançamento e também tem outros locais que vai estar à venda? Pode comprar já no site da editora Alameda. Alameda. E também já está vendendo em esses sites de venda... De livros. Tipo... Amazon. Isso, Eu não sei como fala isso, sites... que vende tudo. Vende tudo. Inclusive livros. Inclusive livros, né? Também os livros participam. Inclusive livros. Daqui a pouco eu vou voltar com você para tentar responder uma questão aqui, se todo e qualquer branco pode ser antirracista, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso daqui, Beleza. Que é uma questão do livro. Agora vamos falar do seu livro, né, professor? Uma janela aberta para o mundo. O que significa? Você está aqui nessa janela que eu vi. O que é essa janela aberta para o mundo? O que se trata? Olha, na verdade é o seguinte, o Sardinha. Esse título veio da última frase de um dos textos que a gente publica no livro. Né? Me parece que é o penúltimo texto, que a gente termina justamente falando assim, né? Uma janela aberta para o mundo. Numa parte, inclusive, que é a última parte do livro, onde eu coloco alguns artigos mais de relatos, de lembranças, uma coisa mais intimista, mais pessoal, né, de minhas experiências aí, principalmente pelas cidades onde eu vivi, pelas escolas onde eu dei aula, onde lecionei, né, e por algumas situações de vida aí pelas quais eu passei, né. Então, exatamente quando eu saio de Diamantina, né, onde eu fiz o meu curso de ensino fundamental, fiz o primeiro ano do ensino médio, né, e chego em Juiz de Fora, né, onde eu vou fazer a minha primeira faculdade, que é filosofia, na década de 70. Então, quando eu chego em Juiz de Fora, eu me senti quase que lançado pelo mundo, né? Então é essa a ideia aí da janela aberta para o mundo. Né? Desse momento aí. Desse momento, né? Porque se eu tivesse ficado lá no interiorzão de Minas, em Diamantina, eu teria sido uma outra pessoa, com uma outra perspectiva de vida, uma outra trajetória, né? E Juiz de Fora que, na verdade, me lançou assim, né, para um campo de pensamento crítico, de mobilização em movimentos, de engajamento social, político, etc., né? Que acabou ficando, né, marcando minha vida aí para sempre, vamos dizer assim. Inclusive né? a sua vinda para Ribeirão. Também. Podemos dizer assim, professor? Também. Eu acho que cada lugar por onde eu passei, a gente foi acumulando experiência, foi acumulando conhecimento, né? E, enfim, aí nós resolvemos lançar Uma Janela Aberta para o Mundo, depois de 6 anos que eu estou publicando artigos semanais lá no jornal Tribuna. E é bom lembrar que o Tribuna é o único jornal em papel, impresso. Na nossa cidade, infelizmente, né? Que já teve que sobrou na nossa 4, 5 jornais aqui em Ribeirão, agora só você tem aqui. Né? E eu falei assim, gente, eu acho que já estamos indo para o número 400 de artigos esse ano. Esse ano ainda chega no Faz 400. Quanto tempo já que você publica? Isso está desde 2016, me parece. Mas aqui tem também, você coloca os artigos do Tribuna? Eu fiz uma coleção, eu fiz uma seleção, né? Então, eu fiz uma seleção, claro que não está todos os artigos porque aí, eu percebi aqui, por exemplo, quando você fala de pandemia, você está falando da questão da peste negra. Sim. Então, eu divido esses artigos em alguns temas, são 5 temas, né? O primeiro é o pandemia, que a gente escreveu muita coisa na época da pandemia sobre a própria pandemia, as implicações ali que estavam ocorrendo na época, as implicações políticas, né, econômicas, sanitárias, etc., históricas, né, porque não é a primeira pandemia que nós passamos, né, a gente resgata lá a questão da peste negra na Idade Média, resgata a questão aí da revolta da vacina no início do século XX aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, né. E depois a gente tem outras temáticas seguintes, né? Onde a gente analisa, por exemplo, a questão do Estado laico. E aí tem muito a ver com a minha pesquisa de doutorado, onde eu me debrucei muito nessa temática, né? Então eu tenho muitos artigos escritos aí defendendo o Estado laico e combatendo os movimentos que tentam, né? Principalmente de cunho religioso, conservador, que tentam manipular e controlar o Estado aqui no Brasil. Né? E não só no Brasil, Estados Unidos. Isso aí é um movimento mais ou menos, né? Internacional. Né? Outra temática que a gente coloca aí é a questão das políticas públicas relacionadas principalmente com educação e cultura, né? Uma última parte, que é a parte que eu falei já aqui para você, que são reflexões mais pessoais aí da nossa trajetória, né? Faltou uma aí, qual que é? Foi a segunda parte aqui, ó. A segunda? A segunda.
Preconceitos e demandas identitárias. Ah, que eu acho sim. que tem muito a Aí ver com já o livro entra do um Leonardo. pouquinho. Exato. Mas ele aqui que é o mestre nessa É questão. isso, Ele que tá estudando, ele que tá entrando, né? Mas a gente faz aí também algumas pinceladas nessa questão aí dos movimentos Fala identitários. da fogueira no Borba Gato. Na Fogueira do Borba Gato, né? É um dos artigos, né? É muito inspirado, inclusive, no Celso Turino, no Célio Turino, né? O nosso amigo lá de São Paulo, que Sim. responsável pelos pelas pontos de cultura e tudo mais, né? Eu lembro que na época eu andei até conversando com ele sobre essa questão antes até de escrever o Ele artigo. assumiu Né? alguma função nesse governo? Não. Ele está assumiu? por conta mesmo dos pontos de cultura agora internacionais, né, cara? Ele virou a grande referência da América Latina em relação aos pontos de cultura. Que maravilha, hein? Tem ido muito para Peru, para Panamá, E Ribeirão Bolívia. já teve 13, né, professor? 13, 14. É, Inclusive é o GT que o Leonardo vai lançar. Era o Pontão, Pontão de lembro muito bem, Cultura, senhor. Foi além um do grande Pontão- articulador aí naquele momento ali. A gente estava na direção lá da Associação Amigos da UGT quando ela assumiu o Pontão de Cultura. Foram o Pontão e mais 10 pontos, viu, Sardinha? Mais Foram 10 11, pontos, né? que nós tivemos Será aqui que vai naquela- voltar essas? O que você acha no governo federal? Teria que voltar, né? Olha, Tá tudo mas voltando, é Minha uma Casa Minha experiência Vida, que eu acho que exitosa. que eu acho que vale a pena ser resgatada, a questão dos pontos de cultura, né? Agora, eu acho assim, o que vai dar o grande impulso aí a partir desse ano já começou na própria pandemia com a Lei Aldir Blanc 1, né? Mas esse ano está chegando, inclusive aqui em Ribeirão Preto ontem o prefeito Foi lançada o Paulo prefeito Gustavo. assinou né? a lei Paulo Gustavo municipal, né? Que só em Ribeirão Preto são mais de 5 milhões de reais investidos na cultura. Grande parte disso no audiovisual, mas nunca houve um investimento desse, nem na época dos pontos de cultura, né? Porque ponto de cultura a gente teve um orçamento quase próximo da própria Secretaria da Cultura. Só o Pontão de Cultura, para você ter uma ideia, foi mais de R$1 milhão em 3 anos, né? Então foi um aporte bastante grande. E além da lei Paulo Gustavo, você tem também agora o Aldir Blanc 2, que vai sair esse ano ainda e vai chegar nos municípios, nos estados, né? E além da própria, né, uma maré legal aqui para a cultura na cidade, que é a verba do Fundo Municipal de Cultura, que vai vir de novo esse ano. Já teve, inclusive fizemos um projeto, foi aprovado lá do centro da cidade, né, com as escolas, e vem de novo agora. Que é aquele giro cultural, Sim, né? O senhor trabalha, os pontos históricos de Ribeirão. Com os alunos as do ensino escolas, médio, né? escola pública. Uhum. E agora vem novamente um aporte aí de cerca de R$1 milhão do município, do Fundo Municipal de Cultura, para projetos da cidade. Pergunta aqui, né, Leonardo? Do seu livro. Todo e qualquer branco pode ser antirracista? Então, pegando o que nós já falamos, né, a resposta é não, né? Mas isso no livro eu trabalho com mais mediações aqui, mas grosso modo, esses grandes empresários, né, eles em tal estrutura, eles não podem ser antirracistas porque a estrutura os favorece e a estrutura é essencialmente racista. Então a estrutura que os favorece, que faz com que eles tenham uma maior superacumulação de capitais, é uma estrutura racista. Então, a gente pegar, por exemplo, aqui o século XIX, com a exportação de capitais ingleses para a África, para a Ásia, a exportação de capitais, em qualquer situação, ela ocorre basicamente quando há uma desigualdade de força de trabalho, né? Desigualdade de valor salarial, de reprodução de vida, etc., né? E para justificar e legitimar por que um determinado povo tem que ser mais superexplorado do que outro povo, né? Isso depende inexoravelmente de teorias racializadas, racializantes e racistas sobre as populações, que acabam hierarquizando, né, as diferentes etnias ou as famigeradas raças, né? Porque raça é uma coisa também muito recente na história da humanidade. A ideia de raça para ser humano é algo que tem 200, 300 anos apenas, né? A escravidão foi muito justificada pela questão religiosa inicialmente, mas a ideia de existir filosofias e teorias científicas que justificam que um povo é inferior ao outro é um produto do liberalismo do século XIX, por isso do apocalipse do liberalismo. Né? Interessante, né? É um produto do liberalismo inglês, basicamente. Né? É consequência ali desse modelo, né? Do liberalismo Isso. ali do final do século XIX, né? Isso,
Que é diferente do que se construiu sobre teorias raciais no século XV ou XVI no continente europeu. No século XIX, nós estamos falando de grandes filósofos como Montesquieu, Tocqueville, o Rousseau também, em certa medida. E a questão racial não entra nesses filósofos, não entra Entra. Por exemplo, Montesquieu, ele justifica e naturaliza a escravidão de negros porque porque o ambiente que eles viviam, né, era um enervador da alma. Então eles eram aptos à escravização, né? Então você tem a justificativa da perspectiva ambiental, né? Na perspectiva do utilitarismo econômico. Se não existisse escravização negra, não teria economia, não teria o modo de produção capitalista, o que é verdade, né? Você tem a justificativa do ponto de vista da razão, né? Como em Hegel, né? De que o produto artístico, social, cultural desses povos eram inferiores aos produtos europeus, principalmente o romantismo, né? Que ele considerava o movimento artístico mais desenvolvido, produzido pela humanidade, e assim sucessivamente, né? Então, no século XIX, essas teorias liberais vão racializar todo o planeta, né? Literalmente, a partir da branquitude europeia, né? E vai estabelecer uma hierarquia que fundamentalmente vai servir como mecanismo de superexploração de determinados povos, muito baseado na reescravização, como por exemplo a exportação de capitais ingleses no século XIX no continente africano, que basicamente foi uma reescravização no próprio continente africano. Então, assim, resumindo, Leonardo, o seu livro você trabalha a questão do racismo como um projeto econômico e político, podemos dizer assim. Não, né? É uma falha o racismo. O racismo, eu vou falar, o racismo ele é positivo para a estrutura econômica. Favorece Se ele não fosse positivo, ele entraria em desuso, como qualquer coisa que não faz sentido para uma estrutura econômica. Então o racismo não deixa de existir porque ele cumpre função social. Esse é o ponto. Que aí você quer dizer, a função social dele seria a superexploração dos negros e negras para cada vez mais lucro aí de uma parcela. Ou, de uma por elite. exemplo, no caso brasileiro, né, por que não dá para estabelecer essa relação com trabalhadores brancos? Porque eles não controlam esses mecanismos de superexploração. Eles, na verdade, estão submetidos e acabam se alocando de uma maneira menos pior e até sendo racistas, porque o racismo, muitas vezes, faz com que esses grupos tenham meios mais efetivos de reproduzir o seu grupo social. Então eles vão conseguir melhores empregos, mais chance de ter acesso à educação formal, à reprodução geracional de sua família, etc, etc. Perfeitamente. Entretanto, só para finalizar, perdão, o racismo ele cumpre uma função social que prejudica inclusive os trabalhadores brancos, porque como existe uma pauperização muito grande de uma parcela de trabalhadores negros, a média da força de trabalho brasileira, ela nunca atinge patamares melhores, porque sempre tem uma força de trabalho muito barata, que impede uma valorização do valor médio da força de trabalho brasileira. Então, se o trabalhador branco ele pratica o racismo, né? Por um outro lado, a prática do racismo do trabalhador branco, como é estrutural, faz com que também ele fique a longo prazo tão pauperizado ou pauperizado como a partir da média do valor da força de trabalho brasileira. Então, o racismo também faz com que a gente explique por que a gente tem um salário médio muito baixo comparado com outros países. Né? Tem a ver também com essa relação, isso, dessa né? Estrutura de poder aí. Porque se você não tem como conseguir melhores salários porque existe uma parcela significativa que tá ali, né, extremamente pauperizada. Para poder fazer aquela função por um salário menor. Isso, né? exatamente, no momento de crise, por exemplo. Professor Lages, fala pra gente, estamos encerrando já o programa, o lançamento dessa grande obra aqui, esse livro... Marcado ainda, né? Não marcou, então. Porque o livro ficou pronto aí, da editora entregou muito recentemente, foi essa semana a entrega, né? Adorei a capa, hein? Doceira do Léo também. Mas essa sua aqui, esse desenho. Ficou bonitinha, né? Isso é obra do Cordeiro de Sá. Nosso amigo Cordeiro de Sá, exato.
Isso é obra dele, mas o lançamento vai ser logo depois da Feira do Livro. Vamos deixar passar a Feira do Livro. Isso. E a gente vai marcar aí, vamos divulgar, vamos convidar Legal. os amigos aí, né? E vamos chamar todo mundo aí para Vai participar, ser fazer um uma prazer discussão sobre as temáticas tratadas aí, destacar alguns artigos aí que tiveram maior repercussão, etc. E aquele programa que bomba na internet, que todo mundo conhece, chamado Conexões. Que dia que tá indo pro ar? Conexões Ribeirão Conexões tá indo Ribeirão. pro ar sempre aos domingos. Agora é domingão que vai? Tá indo vai pro ar, quer dizer, ele é lançado domingo à noite, mas fica Tá com 30 minutos? tá com 15 minutos. 15 minutos? É, já faz tempo, tá com 15 minutos, 15 né? minutos. Todo e você, domingo. todo domingo. E você sempre encontra o programa mais recente, os outros anteriores lá no nosso blog. É só você chegar lá, né? Qual que é o o blog? www.professorlages.com.br. Lá tem tudo, né? Inclusive Tem os tudo. artigos da tribuna é de Os quinta? artigos também, os artigos são no sábado. No sábado. É, são sempre publicados Tá no muito sábado. bom esse último, né? Que eu falei, até comentei com o senhor. Tá bom, né? Porque a gente andou falando umas verdades aí sobre a Exato, Câmara Municipal, Câmara né? Municipal. É. Tá muito bom. Então, tá aí, professor Lages, né? E quem quiser adquirir o livro, vai ser olha, só depois do lançamento? Ou tem Só como depois adquirir? do lançamento Só a gente depois. vai ainda organizar direitinho para ver Muito como é bom. que vai ficar. Tá? Aliás, você é o primeiro programa, a primeira vez que Que está indo pro ar maravilha, hein? um comentário sobre o livro. Ninguém estava sabendo do livro até agora, hein? É verdade, é. Novidade. Nossa, que maravilha, hein, professor? Espero que tenha dado sorte o nosso programa aqui pro senhor, viu? Ô, com Pro certeza. lançamento, viu? Tá bom. Brigadão e sempre, senhor, muito bem-vindo aqui no nosso programa. É só chamar que a gente Grande vem. satisfação. Só não vem se não estiver em Ribeirão, porque às vezes eu estou em Brasília, sei, o estou senhor tá lá em trabalho trabalhando presencial lá. lá e tal, às vezes não dá, né? Léo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Está aqui, ó, discurso sobre o branco. E nós vamos, né, sempre te convidar aqui para falar mais vezes, viu, Léo? Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E Pô, reforçando, o lançamento é dia 3, né? 3, Sexta que vem. quinta-feira, na UGT, José Bonifácio 59, 19h30. 19h30 aí, ó. Discurso sobre o branco aqui, né? Leonardo Sacramento, professor, né? E também o professor Lages aqui, ó. Uma janela aberta para o mundo. 2 obras aí muito importante para entender melhor nossa cidade, nosso estado e, por que não, o mundo, né? Indispensável para vocês aí. Vamos ficando por aqui. Grande abraço.